eu sou a Vanessa da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar as causas das folhas amareladas nas nossas plantas. Eu sei que você sofre com isso, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, e esse aqui é o teu guia para descobrir o que está acontecendo com as suas plantas. Bom, vamos começar a falar sobre os problemas, as causas que fazem com que suas plantas fiquem com as folhas amareladas. A primeira é a luz inapropriada. Essa aqui é o dólar, ó, e ele está com flor, tudo tranquilo. Aí tu pensa, nossa, que bonito que ele tá. Mas as folhas estão esbranquiçadas, estão desbotadas. Eu vou te mostrar como é que deveria ser a cor dele, como é que é a cor real dele, que é essa aqui, ó. Olha a cor mais escura, tem dólares que ficam com as folhas maiores também, mais escuras. Então, o fato de ter flor não é um indicativo de que a planta está totalmente adaptada. Ela está tentando se adaptar, ela está tentando se reproduzir, e aqui ela está sofrendo com excesso de luz. Então, esse esbranquiçado aqui é típico de excesso de luz. Cuidado muito quando você compra a planta, quando você ganha a planta, cuidado para saber qual é o ideal dela de substrato, de luminosidade, de quantidade de água, porque se você mudar isso pode dar problema. Outro exemplo é a falta de sol. A falta de sol vai trazer os galhos frágeis, vai trazer um amarelamento. Eu vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma planta que está sofrendo tanto por fungo, ó, esses pontinhos pretos, quanto por falta de sol. Notem que ela está comprida, as folhas caíram, as folhas da base caíram, ela na verdade tem folhas até a base, e ela está sofrida por falta de sol. Então essa aqui eu vou fazer uma estaquia, vou cortar essas regiões aqui, vou deixar ali o miolinho para ela rebrotar e ela vai ganhar mais sol e vai ficar bem. Deficiência nutricional, falta de adubação, vai acontecer nesse caso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É uma planta maravilhosa que está produzindo suas flores, né, lindas. É uma columeia. E olha aqui o que está acontecendo. As folhas estão ficando amareladas. Isso a gente chama em botânica de clorose. Se as folhas são as folhas mais velhas, que é o caso dessa aqui, geralmente é falta de micronutrientes, que aí vem sódio, magnésio, molibdênio e outros. Se as folhas são novas, estão ficando amareladas e são folhas novas, os macronutrientes que estão faltando na sua adubação: cálcio, enxofre, fósforo, potássio, nitrogênio. E quando de uma hora para outra, que eu não tenho nenhum exemplo, mas de uma hora para outra tu adubou tua planta e ela ficou totalmente amarela e tu não sabe o que aconteceu, pode ser excesso de nitrogênio. O excesso de nitrogênio pode causar amarelecimento total das folhas e dá um sustão, né? Daí vai ter que aguar bastante, vai ter que fazer com que a planta reduza a quantidade de nitrogênio no seu solo, inclusive podendo trocar de substrato. Um ponto bastante importante é que essa folha amarela não vai voltar a ficar verde. Então a gente tem que ter isso em mente. Uma vez que ela está amarela, ela vai permanecer amarela e vai cair. Excesso de adubação, então, é o quarto ponto que eu acabei de falar. Excesso de nitrogênio faz esse caso de ficar as folhas todas amarelas. Um outro exemplo é a água em excesso. Vou te mostrar aqui, ó, uma peperômia que ganhou muita água, ó. Agora ele está se recuperando, nota que tem muitas folhas amareladas. Eu deixei assim para mostrar nesse vídeo. É uma planta que gosta de uma certa umidade, mas não em excesso, e a gente molhou muito e ela acabou passando a noite com o substrato molhado e ocasionou isso aqui. Então, quando a gente tem esse tipo de amarelecimento, que a gente nota que é tanto folha jovem quanto folha mais velha, mas principalmente as mais velhas, geralmente é excesso de água. Então a gente vai ter que esperar mais tempo para repor essa água e pode inclusive trocar o substrato, retirar essas folhas amarelas, trocar o substrato, que ela novamente rebrota e fica feliz. A sexta causa de folhas amareladas nas suas plantas é esta aqui, que é a falta de água. Esse aqui é um cingônio que gosta de bastante umidade e ele está, olha só como ele está seco, ó. Então a gente nota que a folha vai ficando amarelada e vai caindo, então muitas vezes a gente nem precisa tirar. Esse aqui eu deixei ele assim para mostrar no vídeo, para você ver que
Para recuperar esse cingônio, tem que retirar as folhas amareladas, trocar o substrato e colocar mais água nele. Outro exemplo são as doenças fúngicas. Aqui eu tenho um lírio da paz, que está com as folhas amareladas, ó. Nota que não são todas as folhas que estão amareladas. Quase caí aqui. Nota que não são todas as folhas amareladas, mas a gente nota que tem, ó, que tem algumas folhas que estão com manchas, então elas provavelmente são relacionadas a fungo. Esses pontos pretos aqui são fungos. Vou te mostrar outra planta aqui, ó, também está com esse problema, olha só. Quando a folha está com esse escuro e ao redor amarelo, geralmente são fungos do tipo antracnose. Então essa aqui é uma planta com fungos, também vai causar folha amarelada. Outro exemplo são insetos e cochonilhas. Aqui eu tenho, ó, uma planta que está sofrendo por esse exemplo e por outro. Esse aqui, no caso, ela está levando muitas mordidas. Aqui provavelmente são grilos, ó, ou lagartas. Tá, tudo bem, ó. Ela está sendo mordida, então ela acabou ficando amarela. Mas tem um outro caso aqui, que é o próximo, que é o nona ideia aí pra você, nona causa, que é o vaso muito pequeno. Então nota que o vaso está muito pequeno aqui. Aqui tem inclusive, ó, cochonilhas, ó, dá pra ver que elas estão ali. Então quando o vaso fica muito pequeno, as raízes acabam ficando apertadas e não conseguem absorver os nutrientes e a planta acaba se debilitando. Então isso é um exemplo normal, né? Um exemplo bem comum de plantas com folhas amareladas. Esta aqui é uma planta maravilhosa, que cresce rápido, que é tudo de bom, mas ele está com alguns problemas, ó. Primeiro, ele está com senescência natural, as folhas mais antigas estão caindo, mas ele está com o estiolamento. Então aqui tem dois problemas, tem a senescência natural das folhas mais antigas caírem e tem o estiolamento. Ela precisa de mais luz para que ela não fique tão comprida assim e não produza essas folhas amareladas. Aqui no caso, algumas folhas até já caíram, dá pra ver aqui na base, senescência natural. Notem que em determinados momentos do ano, as plantas passam por processos de mudanças, assim como todas as pessoas, todos os seres vivos. E esse momento que a gente está vivendo agora, que é o outono, acontece muito disso. Então não se preocupe se várias folhas ficaram amareladas e caíram e vieram folhas novas. Isso é um processo natural. Você tem que se preocupar se as folhas mais jovens estão ficando amareladas, ou se todas as folhas da sua planta estão amareladas, ou se você não nota que tem problema de umidade, de nada disso, e elas continuam amareladas. E aqui vem um tópico extra, tá? Que pouca gente sabe que acontece. Essa aqui é uma Locásio Ente, é extremamente adaptável, ela cresce rápido, só que ela está com problema, olha isso, ela não estava com problema no outro vaso e ela ficou assim. Sabe por quê? Porque ela foi mudada de vaso, ela sofreu com o estresse da adaptação. Então o que a gente faz? A gente vai retirar essas folhas amareladas, vai conversar com ela, vai trocar energia com essa planta e vai esperar que ela venha com muita felicidade. Ela está se recuperando, está produzindo novas folhas, aqui tem brotinhos nascendo, mas ela ainda está debilitada. Então a gente vai ter que cortar, vai ter que conversar com ela, vai ter que dar uma analisada nas raízes para ver se tem algum problema. Acredito que não, isso aqui é típico de quem foi trocada de lugar. Muitas samambaias também sofrem com isso, quando a gente troca de lugar elas não gostam, avencas também são bastante sensíveis. Então quando você for trocar a sua planta de lugar, tenha em mente que isso pode acontecer e é um processo de adaptação natural. Ela está tentando se adaptar, ela não está acostumada com o local, não está acostumada com a quantidade de luz, a quantidade de nutrientes, a energia do local. Então pode acontecer isso também. Então, para retomar só uma coisinha, quando a gente fala em amarelecimento, a gente fala em clorose. Clorose é o processo onde a planta não tem mais clorofila na sua folha. Ela perde a clorofila e acaba ficando amarelada. Por isso que ela fica dessa forma. Não vamos confundir com plantas que têm as folhas amarelas naturalmente. Como, por exemplo, o cróton. Cróton tem crótons que têm as folhas amarelas e a gente nota que não é o mesmo amarelecimento de outras plantas. Tem algumas outras plantas, além do cróton, fitônias também tem coloração
colorações diferentes que são dessas colorações. Então a gente tem que cuidar para não confundir uma coisa com a outra. Sempre observar muito. O melhor do jardineiro é ser um bom observador. Eu sempre comento que o jardineiro é um cientista, ele tem que observar bastante o seu jardim para que consiga trazer felicidade para as suas plantas e para você mesmo. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, vai lá no Instagram, dá uma olhadinha, tem sempre muitas novidades. E até o próximo vídeo.